Se você encontrasse um gênio do mal que pudesse lhe conceder 3 desejos, mas cada um deixasse ele mais próximo de liberar forças malignas no mundo, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar um like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar a Alexandra tentando sobreviver a um gênio maligno. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o Jin demoníaco em um mestre dos desejos. Há muito tempo atrás, quando Deus decidiu criar a vida no universo, ele criou a luz que gerou a vida dos anjos, a terra que gerou a vida dos humanos, e o fogo que gerou a vida dos Jins, criaturas que foram forçadas por Deus a viver no limbo entre os mundos. E aquele que encontrar um Jin terá direito a 3 desejos, e após fazer o terceiro pedido, todos os Jins serão libertados da sua dimensão vazia, e ficarão livres para vagarem pelo mundo. E por isso, você deve temer apenas uma coisa que existe no universo, um Jin. Com isso, avançamos bilhões de anos, desde o início dos tempos, até os persas no ano de 1127, pois ali um dos reis tinha acabado de fazer o seu segundo desejo, pedindo que o Jin lhe surpreendesse e mostrasse coisas que nenhum outro humano viu. E aí o gênio começa a fazer todos os seus súditos virarem criaturas terríveis, os esqueletos deles saírem de dentro do corpo, e criaturas bizarras começarem a atacar todos. Vendo o que a criatura estava fazendo, o mago do rei percebe que tinha que intervir. Então ele vai até a sala do trono e implora para sua majestade não fazer mais nenhum desejo. Inicialmente o rei fica confuso, pois precisava pedir que tudo voltasse ao normal para o seu povo não sofrer. Porém o mago avisa que era isso tudo que o gênio precisava para reunir poder e abrir um portal para sua dimensão, trazendo os outros Jins para aquela realidade. Ao ouvir isso, a entidade fica extremamente irritada e tenta calar o mago, distorcendo a realidade ao seu redor. Só que antes do pior acontecer, o mago pega uma joia do seu bolso e usa seus poderes para prender aquela criatura dentro, salvando a humanidade, ao menos por algum tempo. Ok, como já é rotina aqui do canal, galera, antes de enfrentarmos um inimigo, é importante sabermos tudo sobre ele. E é por esse motivo que os Winchesters têm um livro com informações de cada entidade. Quanto mais você sabe sobre elas, maiores são as suas chances de vencer, sempre evitando os pontos fortes e atacando os pontos fracos. Então bora lá. Os Jins são criaturas do folclore árabe e islâmico, mas que ganharam uma grande fama com o tempo, principalmente depois daquele filme do Aladdin, e são comumente retratados como gênios da lâmpada. Mas a verdade é que não necessariamente eles só podem ser aprisionados dentro de lâmpadas, pois qualquer objeto pode servir para selar essas entidades, e existem algumas hipóteses que tentam explicar como os gênios foram parar dentro de lâmpadas. Uma delas conta que os Jins, em algum momento da existência, teriam desapontado Deus, e alguns deles acabaram sendo aprisionados por ele. Já outras versões alegam que seria o próprio rei Salomão que teria conseguido domá-los e aprisioná-los, mas independente de qual seja a razão, esse aprisionamento fez os Jins se tornarem malignos e amargurados, se tornando entidades que enganam aqueles que tentam libertá-los para obter desejos e favores. Mas a gente fala melhor disso mais pra frente. Além disso, como o próprio filme explicou, de acordo com o Alcorão, esses seres teriam origem remetida a uma escala abaixo dos anjos, porém acima dos humanos. Ou seja, eles são absurdamente poderosos. E enquanto os anjos foram criados através da luz divina e os humanos através do barro, os Jins parecem ter sido criados a partir dos principais elementos da natureza. Algumas lendas dizem que por estarem mais próximos ao paraíso do que nós, humanos, os Jins conseguem ouvir os rumores dos anjos, e por isso têm a capacidade de prever certos eventos. Por isso eles são capazes de prever o futuro, e têm acesso ao conhecimento místico da magia e de todo o universo. Os Jins sempre residem próximos a seus ambientes ligados aos elementos dos quais foram moldados. Por exemplo, um Jin de água reside perto de um corpo d'água, um Jin de fogo reside em locais onde há chamas, e um Jin maligno reside em locais insalubres e distorcidos, tipo Rio de Janeiro. Calma galera, eu tô brincando. Se vocês ficarem putos, eu não ensino a sobreviver a um tiroteio aí no RJ. Mas brincadeiras à parte, sim, existem várias categorias diferentes de gênios com diferentes habilidades, mas vamos falar disso mais pra frente também, quando tivermos uma noção melhor dos poderes desse Jin que estamos enfrentando. E uma curiosidade que fica aqui pra vocês, é que de acordo com a mitologia árabe, os ghouls são Jins corrompidos, ou o resultado de um cruzamento de um Jin com um humano, ou até mesmo foram corrompidos e transformados nessas criaturas por punição divina, seja por comerem carne humana e virarem feras viciadas nisso, ou por terem quebrado alguma lei divina, e serem transformados nessas coisas por Alá como uma punição por seus atos. Porém, uma coisa que dá pra adiantar é que o rei fez um desejo bem vago, pedindo para ver coisas que humanos nunca viram, e aqui o Jin recebeu praticamente um passe livre, para mostrar o que ele quisesse, ficando limitado apenas à sua imaginação. Então o céu é o limite. Por sorte, o mago estava bem preparado para aprisionar a criatura. O problema é que esse feitiço não deve manter esse ser preso para sempre. Milhares de anos se passaram desde aqueles tempos mágicos, e vimos que 2 homens chamados Ed e Raymond tinham acabado de comprar uma estátua daquele mago que selou o demônio. Isso porque aparentemente, nesse universo, esse homem era considerado um deus pré-islâmico, e tinham pouquíssimas comprovações históricas da sua existência. O problema
problema é que enquanto tentavam descer a estátua até o chão, o operador do guindaste, o Mike Torelli, estava bêbado e acabou se atrapalhando. Então, o Ed corre para baixo do maquinário, ordenando que o cara tomasse cuidado, mas isso só deixa ele ainda mais nervoso, fazendo o homem se atrapalhar e derrubar a estátua em cima dele, o finalizando instantaneamente e quebrando a estátua em dezenas de pedaços. Em seguida, os operários vão até lá para tentar consertar o problema, assim como você tenta ficar fazendo com o seu celular que fica travando e dando problema o tempo todo, o que não aconteceria se você usasse o Dr. Fone para manter o seu celular mais rápido e otimizado, já que o Dr. Fone resolve todos os problemas de gerenciamento do seu celular, com uma solução única e completa, oferecendo vários artigos passo a passo de como resolver os problemas do seu celular do conforto da sua casa, sem ter que levar para um técnico e acabar gastando uma baita grana com algo que você pode fazer sozinho usando o Dr. Fone. Além disso, o Dr. Fone ainda oferece diversas ferramentas que podem facilitar e muito a sua vida, e a primeira delas é o desbloqueio de tela, pois vamos supor que você comprou um celular de segunda mão, que veio bloqueado por senha, ou que você tenha trocado a senha e acabou esquecendo qual era, bloqueando o celular por acidente depois de tentar colocar a senha várias vezes. Tudo isso pode ser solucionado facilmente, usando a ferramenta de desbloqueio que funciona tanto para Android quanto para o iOS. E se você estiver planejando trocar o seu celular Android para um iOS e precisa de uma forma rápida e fácil de transferir os dados do seu antigo celular para o novo, saiba que o Dr. Fone tem a funcionalidade de transferência de WhatsApp entre plataformas, mantendo as conversas, mensagens e mídias intactas, sem perder qualquer um dos seus arquivos. E esse é um dos únicos apps que fazem isso em todo o mercado, já que é muito difícil transferir dados entre Android e iPhone, e eles ainda têm um sistema de backup muito bom, para evitar a perda das suas informações, seja através de atualizações automáticas do sistema, ou por caso de você trocar o seu celular para um modelo mais recente, evitando que você tenha uma grande dor de cabeça no futuro. E se você é um pai que quer limitar o acesso dos seus filhos a certos aplicativos, ou apenas quer manter certos apps do seu telefone privados para si mesmo, impedindo que outras pessoas abram suas redes sociais sem a sua permissão, saiba que o Dr. Fone ainda oferece uma ferramenta para bloquear e ocultar apps do seu celular, de forma simples e rápida. Ele ainda te oferece um VPN integrado, permitindo que você mude a sua localização e mantenha os seus dados seguros de hackers, além de facilitar o seu acesso aos catálogos de streaming de outros países, já que tem muitos filmes e séries ótimos que não estão disponíveis no Brasil. Então não perca tempo e clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e conheça o Dr. Fone. Mas caso você queira testar por conta própria ou apresentar algum amigo, você consegue achá-lo facilmente, apenas pesquisando por Dr. Fone no Google. E depois de testar, você pode me agradecer nos comentários, porque vale muito a pena. E depois de usarem o Dr. Fone para consertar os seus celulares, os operários voltam a tentar arrumar a estátua quebrada, até que um deles encontra a joia do Jim dentro da estátua e decide levá-la até uma loja de penhores para ver quanto valia. Mas quando o dono da loja bota as mãos naquilo, ele dá uma boa quantia para o operário e vai direto para uma empresa que vendia joias raríssimas e caras, pedindo que analisassem aquela ágata de fogo para ele. E vendo que tinha em mãos, os dois decidem que precisavam da sua melhor analista de joias, que naquele momento estava jogando tênis com seu melhor amigo, o Josh, que logo vemos ser o famoso urubu de relacionamentos, pois depois da partida, ele pergunta se a Alexandra já tinha superado seu ex-namorado, pois queria convidá-la para sair. Porém, a coitada fala que estava com medo de perder uma ótima amizade e estragar ela com um relacionamento, mas depois de muito papinho, ela acaba meio que aceitando. Em seguida, a moça vai para o trabalho e fica encantada com a ágata de fogo, dizendo que aquela joia era totalmente pura e transparente, o que significava que ela valia uma quantia gigantesca de dinheiro. Por isso, ela pede que seu chefe Nick a deixe analisar melhor aquilo, e após dar uma lustrada na joia e começar a analisá-la, a mulher escuta uma voz em sua cabeça, dizendo que ela tinha lhe acordado. E olhando dentro da ágata de fogo, a Alex começa a ter visões, e percebe que tem algo de errado com aquilo. Por isso, a moça leva a joia até o laboratório onde o Josh trabalhava, e implora para ele dar uma olhada no objeto, pois parecia ter algo errado dentro daquilo. Porém, o homem fala que naquele momento estava ocupado, mas que faria alguns testes assim que tivesse tempo para isso. Então a Alex deixa a joia com o cara, pois tinha que ir até a quadra para treinar a sua equipe de basquete. Mais tarde, o Josh decide usar um laser para fazer as leituras de energia da ágata de fogo, mas isso acaba dando energia para o Jim dentro dela, que se liberta, explodindo todos os equipamentos ao seu redor. A explosão acaba ferindo bastante o coitado, mas nada se compara ao terror que ele sentiu ao ver a criatura que tinha aparecido ao seu lado. Ainda fraco depois de séculos aprisionado, o Jim rasteja até o Josh e fala que se ele quisesse, o gênio poderia fazer aquela dor parar, mas para isso o homem teria que pedir. E quando o Josh aceita, a criatura absorve a alma do homem, usando a energia vital do cara para voltar ao seu estado original. Depois, ele rouba a ágata de fogo e decide que iria atrás da Alex para realizar os seus 3 desejos. Ok, antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber como é que o Ed é tão idiota para ficar embaixo de um guindaste, sabendo que o operário estava tendo problemas para conseguir mexer na máquina. Isso é uma burrice sem explicação. O Raymond contratou a pior equipe existente para fazer o desembarque da estátua. Não tinha um protocolo de segurança, como um perímetro para manter distância da carga suspensa, alguém ajudando o operário do guindaste a manobrar a caixa, e por aí vai, né? Também não dá para esperar muito de um lugar onde um funcionário chega bêbado e nem é mandado para casa,
casa e vai trabalhar mesmo assim. Mas enfim, ignorando a incompetência do Ed de ficar vivo e do Porto em ter funcionários decentes, vamos voltar a falar do Jim. Primeiro de tudo, temos que identificar o tipo dessa criatura, para saber da sua personalidade, fraquezas e poderes, pois como eu disse antes, existem vários tipos de Jins diferentes. Porém, sabemos que esse Jin é associado ao fogo, e esses Jins são conhecidos como Ifrit, e são extremamente poderosos e malignos. Eles são conhecidos por sua força, fúria e inteligência, e raramente seguem ordens, a menos que sejam controlados por magia poderosa, ou aprisionados por um mago, que foi o caso desse aqui, né? Entre os seus poderes estão a manipulação do fogo, a capacidade de conceder desejos, velocidade sobre-humana, super força, super resistência, manipulação da realidade e da física quântica, e metamorfose. E em algumas ocasiões, essas entidades são conhecidas por finalizar os seus amos após fazer o terceiro desejo. Ou seja, só por essa breve descrição, já dá pra saber que não conseguiríamos enfrentar essa coisa no mano a mano. Porém, ainda existem regras que os Jins aprisionados precisam seguir, e a primeira delas é que eles não poderiam ferir os seus donos até que eles façam um terceiro desejo. Ou seja, estamos a salvo se não sairmos por aí gastando nossos desejos de qualquer jeito, pois enquanto não morrermos ou fizermos todos os nossos pedidos, o Jin ficará preso a nós e não poderá encontrar outra pessoa para enganar. E é exatamente por isso que a Alex não pode deixar isso cair em mãos erradas, pois alguém ganancioso ou apenas burro pode acabar gastando todos os desejos e condenar a humanidade facilmente. Além disso, uma forma de nos precavermos contra essa coisa é fazer desejos específicos, pois se pedirmos que o Jin sejam presos para sempre ou que ele volte para a Ágata de Fogo, a entidade teoricamente terá que obedecer, e desde que um terceiro desejo não seja feito, tudo ficará bem. Mas temos que ser muito específicos no que pedimos, pois essas criaturas adoram distorcer os desejos dos seus donos para prejudicá-los, como o Josh, por exemplo. O Jin não tinha ele atacado até que ele pedisse para a dor parar. O problema é que ele deixou tudo isso muito vago e abriu margem para o monstro finalizá-lo. Afinal, morrer também faria a dor parar. O ideal ali seria pedir para continuar vivo, para resistir aos ferimentos, mas de uma forma extremamente detalhada. Tipo assim, eu quero me curar completamente e continuar vivo como um humano, sem dor, sem morrer e sem ser usado como fonte de energia. Se bem que essa última parte aí o cara não queria adivinhar, né? Então é melhor não pedir nada e aceitar que a gadice te finalizou, já que confiar num bebê monstro gosmento não parece ser uma boa ideia. E eu nem vou comentar muito sobre a ganância do dono da loja, pois claramente aquela Ágata de Fogo tinha uma procedência duvidosa, e mesmo assim ele aceitou avaliar o item. Se você já viu o trato feito, sabe que fazer esse tipo de coisa abre margem para as autoridades como a Interpol ou instituições arqueológicas confiscar a parada, ou ela ser devolvida para o dono real do objeto, pois geralmente esse tipo de item foi roubado por alguém e vendido mais barato. Um tempo depois do acidente, a mulher ouve a voz do Jin dizendo que ela o despertou, e com medo do que poderia acontecer com seu amigo, ela liga para o Josh, perguntando se estava tudo bem. Porém, a jovem começa a ter visões do seu amigo sendo absorvido pela criatura. Então, ela corre até o laboratório e fica desesperada ao ver a quantidade de policiais do lado de fora. Porém, isso não se compara ao terror de ver o corpo do seu amigo e saber que aquilo aconteceu por conta da joia que deu a ele. E lá dentro, ela é recebida pelo policial responsável pelo caso, o Nateson, que começa a fazer perguntas para Alex, pois estava tentando entender melhor o caso. Enquanto isso, nas ruas, conhecemos um mendigo que estava tentando conseguir alguns trocados na frente de uma loja, até que o dono sai para mandar ele vazar dali, pois o cara estava assustando seus clientes. Com isso, o mendigo fica absurdamente irritado e sai amaldiçoando o cara, falando que queria ver ele morrer, sendo igualzinho a um usuário comum do Twitter. Nesse momento, o gênio aparece perguntando se o morador de rua realmente queria que essas pragas acontecessem, porém avisa que ele teria que pagar com a sua alma. E quando o velho diz que sim, ele vai até a frente da loja e vê o dono caindo no chão cheio de tumores pelo corpo e morrendo em segundos. Então o mendigo fica apavorado, mas o gênio permite que ele escape, pois queria que aquele maluco contasse a todos que tinha uma criatura solta na cidade, que se alimentava de desejos. E em troca disso, deixaria que ele ficasse com a sua alma por mais um tempinho. E do outro lado da cidade, a Alex tem a visão do dono da loja batendo as botas, então ela percebe que tinha algo muito errado. Por isso ela corre até a sua casa para esfriar a cabeça e tentar entender de onde vinham essas visões. Porém, nem em casa essa coitada tem paz, pois sua irmã Shannon aparece para tentar consolar a mulher, dizendo que nada do que aconteceu com o Josh era culpa dela. Mas a Alex conta que foi a sua joia que fez tudo explodir, pois podia sentir que tinha algo ruim morando dentro dela. E quando escuta isso, a Shannon pergunta se sua irmã gostaria de ver o terapeuta da família de novo, pois isso soava como um delírio. E a Alex já tinha um histórico de ver essas coisas, desde que perdeu seus pais no incêndio e só conseguiu salvar a sua irmã mais nova. E ela fala que se a Alex continuasse pensando desse jeito, iria voltar a ter pesadelos e ficar obcecada. Mas a garota fala que não eram alucinações ou traumas dessa vez, e que realmente tinha algo errado acontecendo, e iria descobrir o que era. Mas vemos que de certa forma, a Shannon estava certa, pois naquela noite a mulher tem vários pesadelos com o Josh e com a sua mãe sendo finalizada pelas chamas. Mas quando acorda, ela consegue ouvir a voz do Jin, dizendo que era capaz de sentir o cheiro do medo dela. Cansada dessa maluquice, a loira vai atrás de quem levou a
joia até a empresa e consegue encontrar o operário das docas que roubou a Agatha de fogo, dizendo que chamaria a polícia se ele não contasse tudo. Então, o homem revela que aquilo estava dentro de uma estátua antiga que foi comprada por um homem muito rico e lhe dá todas as informações sobre o Raymond. Com isso, a moça vai atrás dele para obter mais algumas informações sobre a joia. Ok, parece que nesse universo aí, qualquer pessoa pode fazer um único desejo ao gênio, mesmo que elas não sejam os seus mestres. Porém, parece que para fazer isso, elas têm que dar as suas almas em troca, quase como um contrato com um demônio do Supernatural, o que não me parece ser um bom acordo, a não ser que uma alma caridosa se sacrifique pela humanidade e deseje que o gênio volte para dentro da Agatha de fogo. Assim ela bateria as botas, mas ao menos iria salvar a humanidade. Porém, como dificilmente alguém vai ter um coração tão bom para fazer algo desse tipo, o ideal aqui seria não desejar nada, já que o Jim parece que não consegue machucar ninguém desde que eles não peçam nada, fora que a criatura se alimenta dos desejos. Então se ninguém pedir nada, o ser irá aos poucos perdendo a força até voltar àquele estágio de bebê do capiroto, tornando fácil prendê-lo ou feri-lo. Mas temos que lembrar que ele está solto na humanidade, né? Então dificilmente não vai ter uma ou outra pessoa gananciosa ou mesquinha querendo ganhar algo. Eu sei um lugar perfeito que esse Jim poderia ir para conseguir várias almas mesquinhas e gananciosas que não se importam com ninguém além deles mesmos. Mas eu não vou falar onde é, eu sei que você aí pensou também. Quem acertar aí nos comentários, eu deixo um coraçãozinho. Além disso, parece que a mente do mestre e do Jim ficam conectadas enquanto ele não realiza os 3 desejos da pessoa. Isso de certa forma é bom, pois assim a garota pode saber se o monstro está se aproximando e consegue ter uma noção dos poderes dele. E caso encontre uma forma de feri-lo, ela pode usar os rastros que viu em suas visões para encontrar o monstro. Afinal, ele não pode feri-la e nem lhe fazer nenhum mal enquanto ela não desejar nada. E mesmo se fizer 2 desejos, desde que ela não deixe uma brecha para o monstro distorcer eles, ela pode até mesmo ordenar que ele volte para a Agatha de fogo ou para sua dimensão e nunca mais volte para o mundo humano, pois os Jins são forçados a obedecer os seus mestres por causa da lei divina, e caso não façam isso, eles podem ser transformados em ghouls por Alá, ou até mesmo serem apagados da existência. Enquanto a sua mestra procurava informações sobre a Agatha de fogo, o Jim vai até um necrotério que ficava dentro de uma universidade de medicina e invade o local para arrancar o rosto de um homem, até que um dos estudantes aparece para analisar um dos cadáveres, e ao ver a criatura, o jovem fica horrorizado. Então o Jim pergunta se ele queria parar de vê-lo, e quando o garoto responde que sim, a entidade praticamente cauteriza os seus olhos, o deixando totalmente cego. Em seguida, o monstro arranca o rosto daquele cadáver e usa ele para assumir a forma do cara e se disfarçar de humano, facilitando a sua passagem pelos lugares. Em paralelo, o Raymond leva Alex até a sua sala, onde guardava todos os deuses perdidos, dizendo que aquela estátua que se quebrou era de uma divindade islâmica, conhecida por sua bondade e poderes mágicos incomparáveis, e diziam que o mágico tinha sua própria sombra como inimiga, pois ela conseguia se desprender e causar mal a todos que o mago tentava ajudar, porém não sabia muito mais do que isso, mas conhecia uma professora que poderia lhe ajudar. Nesse momento, a mulher cai no chão gritando, e vê que o Jim tinha roubado o rosto do seu melhor amigo, mas o Raymond lhe ajuda a voltar para a realidade. E depois que a mulher se acalma, o Raymond fala que ela precisava estar bem, pois ela e a sua irmã estavam convidadas para uma festa que aconteceria em alguns dias em comemoração à obtenção da estátua, porém a jovem diz que estaria muito ocupada e que não poderia comparecer. Em seguida, a jovem vai até a professora que o Raymond tinha dito, a senhora Wendy, que conta sobre a joia de fogo, um objeto que um grande mago antigo usou para selar um espírito maligno, que habitava o espaço entre as dimensões, conhecido como Jinn. Inicialmente, a Alex acha aquilo tudo engraçado, por ter em mente que gênios são criaturas mágicas que realizavam desejos. Porém, a Wendy explica que nas culturas árabes antigas, os Jinns eram a encarnação pura do mal. Em paralelo, o Jim vai até uma loja de roupas para conseguir um terno e ficar mais apresentável para aqueles novos tempos. E a entidade fica encantada com a beleza da mulher que lhe atende, chegando a rolar um climinha entre eles. E na hora de pagar, o Jim faz um bolo de grana sair da comissão de frente da moça, o que deixa ela ainda mais intrigada. E aí o Jim começa a falar que a jovem era muito linda, e fala que se ela desejasse, poderia se manter bonita para sempre. E tomada pelo charme do gênio, a atendente acaba fazendo o pedido, e é transformada em um manequim da loja, preservando sua beleza no plástico para sempre. E do outro lado da cidade, a Alex tem visões do que aconteceu, e ouve o gênio dizendo que iria encontrá-la. Porém a moça consegue se recuperar, e pergunta a Wendy o que exatamente eram os Jinns. Então a professora fala que eles eram tudo que a humanidade precisava temer, pois mesmo que fossem forçados pela lei divina a servir os humanos, essas criaturas odeiam a humanidade com todas as suas forças, e querem roubar o nosso mundo de nós. E na maioria das vezes, distorcem os nossos desejos, transformando eles numa realidade grotesca. Mas voltando ao gênio, vemos ele indo até a delegacia encontrar o policial responsável pelo caso do Josh, e assim que acha o oficial, ele pede o endereço da Alexandra, pois precisava fazer uma visitinha pra ela. Obviamente, o homem fica desconfiado, mas não conseguia prestar atenção nisso, pois estava de olho em um criminoso sentado na mesa ao lado. Percebendo isso, o Jim pergunta o que estava acontecendo, e o Nateson fala que aquele sujeito era um criminoso que com certeza era culpado de vários crimes, mas apesar de ter 7 acusações no seu nome, nunca
tinham provas o suficiente contra ele, e o detetive fala que daria qualquer coisa para ter um bom motivo para largar o aço no cara, com várias testemunhas em volta. Com isso, o gênio lhe concede seu desejo, e começa a controlar a mente do criminoso, roubando uma pistola do oficial e atirando para todo lado. Então o Nathan acaba tendo que ir prendê-lo, e junto com vários oficiais, eles tentam conter o maluco. Enquanto isso, o Jim usa essa brecha para vasculhar a mesa do policial, e encontra um cartão com o endereço onde o Alex trabalhava. Mas quando o Nathan nota isso, o gênio não tem escolha, a não ser dar uns poderes a mais para o bandido, que literalmente ganha força para arrancar a mandíbula de um policial na mão, e se libertar de todos os outros. Sem escolha, todos da delegacia atiram no homem até que ele pare de se mover, mas isso é o suficiente para o Nathan entender que tinha algo de muito errado acontecendo com a Alex. Ok, aparentemente para que o Jim use seus poderes de metamorfose, ele precisa de um rosto humano para realizar a mudança, o que de certa forma é até bom, pois isso quer dizer que ele não pode se transformar em quem quiser a hora que quiser, pois em uma situação onde estaremos caçando um monstro, seria muito problemático se ele ficasse mudando de forma, e a gente não conseguisse encontrá-lo. Fora que como a criatura tem presença física, se denunciarmos ele para a polícia, eles podem usar as câmeras de segurança espalhadas pela cidade para encontrá-lo, se tiver muitas nessa época, né? E caso ele tente roubar o rosto de outra pessoa, tudo que os policiais teriam que fazer era coletar o DNA do corpo que fosse encontrado sem o rosto, para saber quem o monstro estava fingindo ser. E por incrível que pareça, caso eles se preparem bem e estudem a mitologia desse monstro antes de tentar enfrentá-lo, seria assim possível derrotar essa criatura, com um pouco de inteligência. Mas para isso é importante ressaltar que de maneira alguma, os soldados que fossem enviados nessa missão poderiam sequer falar com o Jim, pois essas criaturas têm o poder de influenciar suas vítimas, assim como vimos eles fazer com a atendente da loja. E se ele conseguisse fazer qualquer um deles desejar alguma coisa, tudo estaria perdido, pois ele pode manipular os desejos e dizimar um exército inteiro. Então, desde que ninguém ali converse com ele, o monstro não pode usar os seus encantos para manipulá-los, e tudo ficaria bem. E pelo que deu para entender, caso alguém prenda o Jim, ele não pode se opor diretamente a isso. Caso seja o desejo da pessoa, ele precisa acatar. Porém, existem algumas coisas que os soldados precisam levar consigo para garantir que possam ferir o monstro. E o primeiro item são balas especiais feitas de ferro puro, pois assim como muitas outras entidades paranormais, os Jims podem ser feridos por ferro puro, como um lobisomem pode ser ferido por prata, por exemplo. E para completar, seria interessante banhá-las em água benta, tornando-as balas divinas de certa forma, porque isso também é algo que pode ferir um monstro, mas dificilmente vai matá-lo. Essas coisas são apenas meios de afastar e machucar temporariamente a criatura, já que basta ele realizar um desejo para se recuperar completamente. Por isso, nosso objetivo aqui é criar uma armadilha e usar um círculo mágico em conjunto com o objeto para aprisionar o monstro novamente, pois ainda é possível mantê-lo ali selado dentro de algo, desde que o encantamento seja feito de forma correta, e só dessa forma manteríamos ele longe da humanidade. Por isso, seria interessante a Alex tirar todo o conhecimento possível da Wendy, por mais loucas que fossem as perguntas. Além disso, ela deveria encontrar todos os possíveis livros ou pergaminhos sobre a cultura daquela época, para procurar o ritual que eu mencionei antes. E só pra deixar claro, galera, as pessoas que encontram o Jim dificilmente teriam uma chance. Talvez o único que teria seria o mendigo e o estudante, pois os caras viram a verdadeira forma do Jim, e mesmo assim não saíram correndo pelas suas vidas. O restante está apenas vendo um humano que é extremamente bizarro, mas mesmo assim parece uma pessoa. Aí eles só estão tendo uma conversa normal, sem ter ideia com quem realmente estão falando. Enquanto o Jim fazia uma chacina pela cidade, a Alex continuava pesquisando sobre o passado daquela criatura, e encontrou em um livro a origem da Ágata de Fogo, dizendo que um mago criou um portal através de uma gema para mandar o Jim de volta para sua dimensão. Porém, isso é tanto uma bênção quanto uma maldição, já que uma porta pode ser aberta dos dois lados, e o gênio pode usar isso para libertar todo o seu povo e trazer o fim da humanidade. Porém, para conseguir abrir a porta, o Jim precisa coletar as almas das pessoas que lhe fizeram algum desejo, e também precisa realizar os 3 desejos da pessoa que o libertou. Caso contrário, o monstro fica impotente e não pode abrir a porta em 3 dimensões. Em paralelo, o Jim vai até a casa de leilões onde a Alex trabalhava, mas o segurança do local não deixa ele entrar. E como o gênio não para de insistir, o homem abre a porta e ordena que ele vá embora. Com isso, o Jim é forçado a se retirar, dizendo que era muito irritante ter o maior poder do universo, mas precisar que um verme lhe peça algo para poder usar. Porém, o segurança, que é um burro, fala que mesmo se aquele maluco não fosse embora, ele teria que passar por ele, e que isso era uma coisa que o segurança adoraria ver. E esse foi o seu erro, pois como foi algo desejado, o Jim o transforma em uma simples parede de vidro, e atravessa por ele como se não fosse nada, reduzindo o corpo do homem a vários cacos. Em seguida, o mágico vai até o escritório do Nick, e pede o endereço da Alexandra. Porém, o chefe dela se recusa a passar, mas vendo que o Nick parecia ser um homem ganancioso, o Jim encontra ali uma oportunidade, e transforma uma das peças que ele estava analisando em algo que valia 100 vezes o preço do original. E impressionado com a magia do gênio, o Nick fala que ainda não estava confortável para falar, mas que podia pensar no caso se ganhasse $1 milhão, e o Jim aceita sem hesitar. O que o Nick não sabia é que para isso, o Jim fez a mãe do cara sofrer um acidente aéreo, deixando para ele
todos os seus bens através da apólice de seguro, que totalizavam 1 milhão que ele pediu. Voltando para Alex, vemos a moça estudando sobre o gênio, até que a sua irmã aparece, perguntando se a Alex não iria treinar as garotas do basquete naquele dia, e percebendo que perdeu a hora, as duas correm para a quadra para iniciar o treino, e depois de uma partida, a loira dá uma pausa para sua equipe, e pede o celular da Shannon para tentar entrar em contato com a Wendy, só que infelizmente, a professora não estava em casa. Quando a moça se afasta da irmã, o Jim aparece pedindo o celular emprestado, e aproveita para ver com quem a jovem estava se comunicando. Nesse momento, a Alex nota a presença da entidade, mas ela desaparece antes que a mulher pudesse fazer qualquer coisa. Depois de ir embora da quadra, a criatura vai até a casa da Wendy, e usa aquele lugar para reivindicar as almas daqueles para quem ele realizou os desejos, ativando a Agatha de fogo. Em paralelo, a Alex volta para sua casa, e tenta se acalmar depois de tudo que viu naquele dia, até que ela recebe uma ligação do Nathan, falando que um homem estranho tinha ido até a delegacia, e poderia estar atrás dela. Porém, antes que terminasse de falar, o homem tem a sua alma roubada, e cai duro no chão. Assim como o mendigo, o garoto do necrotério, a atendente da loja e o Nick. Todos que pediram algo ao gênio têm as suas almas roubadas, para dar energia à joia que o prendeu por milênios. E a Alex acaba sendo forçada a ver tudo isso, através de visões que lhe causam muita dor. E ela ouve na sua mente a voz do Jim, dizendo que só ela poderia salvar aquelas almas, mas que para isso teria que se encontrar com ele. Ok, mesmo que o Jim esteja livre, galera, ele ainda precisa realizar os 3 desejos da Alex para conseguir abrir o portal para outra dimensão. Ou seja, se ela quer ganhar tempo para pensar em uma forma de derrotar um monstro, a Alex poderia ir para alguma igreja, ou um lugar que seja considerado sagrado, pois de acordo com a mitologia, Jinns malignos tendem a evitar esse tipo de lugar, por temerem serem notados por Deus, já que mesmo que os anjos não possam fazer nada para impedi-lo, se Deus quiser, ele pode evaporar o Jin em poucos segundos. Portanto, eles sempre tentam passar despercebidos por seres divinos mais fortes que eles. Então, se a garota ficar em um local desses junto com a sua irmã, ela estaria segura, pelo menos por algum tempo, já que uma hora ela teria que sair do lugar para comer e tomar banho, né? E agora, falando do segurança da casa de leilões do Nick, esse cara definitivamente foi muito idiota, pois ele já tinha conseguido o que queria, que era fazer aquele psicopata ir embora. Mas ao invés de ficar calado e voltar para dentro da loja, o cara tinha que ficar conversando com o maníaco, que literalmente falou que poderia aniquilá-lo se pudesse. Só que pelo menos essa morte serviu para um propósito positivo, pois aqui vimos que o Jin é forçado a obedecer um pedido, desde que ele não tenha margem para distorcê-lo. Então, como o segurança apenas pediu para o gênio ir embora, de forma simples e direta, o Jin não teve escolha se não obedecer, então podemos usar isso contra ele. E depois de todas as informações que a Alex coletou, o único desejo dela deveria ser o seguinte: desejo que você seja imediatamente retornado à Agatha de Fogo, aprisionado eternamente, sem jamais ter poderes de influência ou comunicação com qualquer plano físico, astral ou espiritual, e que esse aprisionamento seja validado pelas regras divinas que você é forçado a obedecer. E nem venham falar que a Alex não teria capacidade de pensar nisso. Depois de tudo que ela viu em suas visões e presenciou, essa é a única decisão racional que ela poderia tomar ao encontrar com o Jin. E como essa criatura é um ser com poderes divinos que podem alterar o tempo e o espaço, a nossa melhor chance é gastar esses desejos de forma sábia, para conseguir derrotá-lo. Desesperada para obter ajuda, a Alex vai até a casa da Wendy para contar que a Joia do Fogo estava carregada, e o Jin estava atrás dela. Só que a professora acha que a mulher estava ficando maluca. Porém, ela fala que a Alex deve estar procurando um feitiço para combater o Jin, mas que infelizmente ela nasceu numa era de ciência e tecnologia, onde todos os magos já estavam mortos, e os seus feitiços foram perdidos no tempo. E aí ela pergunta se a garota gostaria que ela ligasse o ar-condicionado, ou se desejava algo para comer. Porém, a mulher rejeita tudo isso, e começa a achar estranho, porque a Wendy, que costumava ser tão grossa, continuava tentando fazer coisas para lhe agradar. Porém, a Alex apenas pede que ela continue, e a mulher fala que estavam numa era de descrença, onde o Jin era de fato a única coisa mágica que ainda existia, num mundo onde ninguém mais acreditava em magia, e não existiam feitiços para lhe parar, já que a ciência humana era inútil contra ele. Portanto, se o Jin realmente existisse, ele iria se divertir demais naquele tempo, e que não havia esperança para derrotá-lo. Mas a Alex se recusa a desistir, e diz que teria que encontrar uma forma de derrotá-lo sozinha. Isso irrita a Wendy, que fala para a garota que tentar competir em inteligência contra um ser que andou entre dimensões existia desde o início dos tempos, e já tinha feito centenas de conquistas sobre os homens debaixo das asas dos anjos que deveriam lhe proteger. Era simplesmente impossível. Com isso, Alex percebe que tinha alguma coisa errada e decide ir embora. Só que antes de sair, o gênio volta à sua forma humanoide, e ela percebe que a professora tinha ido jogar no Vasco. Então a criatura começa a dizer que a Alexandra era uma mulher perigosa para os seus planos, e que se ela não fizesse logo seus desejos, o monstro iria atrás da Shannon. Isso irrita a mulher, que jura matar aquela coisa se ele tentar tocar na sua irmã, mas isso só deixa o monstro mais irritado. Então ele assume a sua forma original, ordenando que ela faça logo seus desejos, e que lhe daria um desejo grátis, apenas para ela pedir qualquer coisa e ver o que acontece. Com esse poder em mãos, a Alex ordena que a criatura exploda sua própria cabeça e morra, então o gênio spawna um revólver e atira contra si mesmo, mas acaba se regenerando em poucos segundos, pois de acordo com ele, o que é eterno nunca pode ser morto. E aí a moça percebe que não conhecia bem o seu inimigo,
inimigo, e como precisava de mais informações para conseguir derrotá-lo, a Alex pede para saber quem o gênio realmente era. Então ela é transportada para dentro da joia, onde vê a criatura em seu trono cercado pelas pessoas que lhe desejaram algo, que teriam suas almas torturadas por toda a eternidade. E aí o gênio fala que ele era a sombra que encarava as pessoas da escuridão, o próprio desespero, e ensinaria isso à mulher da pior forma possível. Nesse momento, um cachorro feito de carne humana sai das sombras e começa a perseguir a garota pelos corredores labirínticos daquele lugar, até que o Jin aparece perguntando se ela gostou do seu primeiro desejo. Mas a mulher fala que não foi aquilo que ela desejou, pois nunca disse que queria ir para dentro da prisão daquele monstro. Então a única coisa que o gênio diz é para ela ter mais cuidado com as palavras na hora de desejar alguma coisa, e ordena que o seu cão continue seguindo ela. Bom, de acordo com a maior parte das lendas sobre os Jins, uma das coisas que devemos evitar de todas as formas é provocar essas entidades, pois quando estão irritados, eles tendem a ser muito maldosos, e podem fazer ainda mais esforço para torturar e prejudicar o seu mestre com os desejos. E como esse Jin que estamos enfrentando tem a capacidade de realizar o desejo de qualquer pessoa, então também temos o problema de quanto mais tempo essa coisa ficar livre, e mais desejos ele realizar, mais poderoso o Jin vai se tornar. Portanto, o ideal seria realmente desejar que o monstro perca a capacidade de conceder desejos, assim ele morreria de fome com o passar do tempo, já que ele se alimenta das almas e desejos que realiza, e também ficaria impossibilitado de abrir o portal para a dimensão dos Jins. E mesmo que essa criatura horrorosa pareça ameaçadora, a Alex tem que se manter calma, já que o terror pode afetar e muito a nossa capacidade cognitiva, nos fazendo tomar decisões ruins, porque não satisfeita em desperdiçar um desejo gratuito, ela faz outro desejo podre, que não serviu para nada, além de prendê-la dentro da Ágata de fogo com um gênio maníaco. Até porque o Jin não poderia feri-la até que ele realizasse pelo menos o primeiro desejo dela, então era só a moça não pedir nada que tudo ficaria bem, pelo menos tudo ficaria bem com ela. E caso o Jin ameaçasse ferir a Shannon, era só gastar um dos seus desejos para pedir que ele nunca possa chegar perto dela, ou realizar um desejo para ela. E é claro que os desejos precisam ser blindados a qualquer maracutaia do Jin, né? Tipo assim, eu desejo que você seja permanentemente incapaz de realizar qualquer desejo, para qualquer ser, em qualquer plano da existência, sob qualquer circunstância, de forma irreversível, e que essa condição seja imediatamente válida. E para proteger a Shannon, eu desejo que o Jin nunca possa chegar perto da Shannon ou realizar desejos para ela. Assim, ela protegeria sua irmã e ainda teria pelo menos uma chance de derrotar a criatura. E caso nenhum desses desejos funcionasse, e como o gênio disse que os feitiços para prendê-lo ou derrotá-lo foram esquecidos, a Alex poderia usar o seu segundo desejo para saber todos os feitiços que poderia usar contra aquela criatura. Isso sim faria com que ela tivesse poder sobre ele, já que o monstro nem poderia se defender até que realizasse o terceiro desejo dela. Mas eu acho que isso já é exigir demais da Alex, né? Porque ela só está fazendo desejos, sem nem pensar nos resultados, mesmo sabendo que esse gênio distorce os pedidos das suas vítimas. E galera, pra quem ficar perdido nas contas aí, lembre-se que eu estou levando em conta que ela teve 4 desejos e não 3, porque o gênio deu um desejo de graça pra ela. Mas vamos combinar, né? É muito melhor fazer o desejo que eu falei antes, de banir o gênio da face da terra, sem arriscar gastar 2 desejos à toa, sendo que dava para banir esse capiroto lá no desejo grátis. Tentando escapar daquele lugar, a Alex continua correndo pelos corredores vermelhos, até que ouve o Jin falando com ela do lado de fora, dizendo que iria visitar a Shannon, já que a dor de pessoas amadas tende a ser muito persuasiva, e vendo que não teria escolha, a Alex gasta seu segundo desejo, pedindo para voltar ao seu apartamento sem a presença do gênio, e assim ele atende. Porém, quando chega no local, a mulher encontra um bilhete da sua irmã, dizendo que ela tinha ido à festa do Raymond, e pedindo para a Alex ir para lá assim que possível. Nesse momento, o gênio liga, e fala que só faltava um desejo, portanto, ele e sua mestra estariam ligados para sempre, até que ela fizesse o último pedido. Então, onde ela estiver, o monstro também estará. Isso deixa a mulher desesperada, e sem pensar duas vezes, ela pega o seu carro e dirige até a casa do Raymond, mas percebe que o Jin estava logo atrás dela. E então, a moça pede para o segurança da festa manter aquele maluco longe dela. Com isso, o cara peita o gênio e ordena que ele vá embora. Porém, a criatura começa a usar os seus poderes de manipulação e pergunta se o segurança não odiava o seu trabalho, tendo que lidar com pessoas insuportáveis todos os dias. E diz que se ele quisesse, poderia ajudá-la a fugir dali e trabalhar em uma profissão mais interessante. Com isso, o segurança aceita a oferta e é transportado para dentro de uma jaula de vidro cheia d'água, dizendo que agora o cara poderia ser um mágico e tentar sair dali como os grandes ilusionistas faziam. Enquanto isso, a Alex estava que nem uma maluca procurando por sua irmã, e quando finalmente a encontra, ela pede para ir embora. Só que a Shannon diz que gostaria de ficar mais um tempo para conhecer aquele novo amigo do Raymond, e ao olhar em volta, ela vê o Jin conversando com o cara, e sabe que agora o pior iria acontecer, pois o gênio fala que viu festas na história que foram comentadas por séculos, e quando o Raymond diz que queria dar uma festança dessas, o gênio começa a liberar as suas maldições para todos ao redor, transformando uma mulher em vidro e explodindo-a no meio de todos, e finalizando e ferindo várias pessoas, além de revelar a todos a sua verdadeira forma, e começar a distorcer tudo ao seu redor, fazendo o piano decapitar um homem, e as estátuas atacarem as pessoas. E enquanto o caos comia solto, tudo que Alex queria era encontrar a sua irmã, mas só conseguia vê-la sendo levada
por uma multidão em pânico, que estava tentando desesperadamente sair daquele lugar. E quando ela olha em volta e vê toda aquela destruição que aquele demônio estava causando, a mulher fica totalmente paralisada de medo. E nesse momento, o Jin aparece e fala que ela tinha assuntos inacabados com ele, e que se a moça queria que tudo aquilo acabasse e as pessoas parassem de sofrer, tudo que a mulher tinha que fazer era desejar isso. Porém, a mulher fala que não iria fazer isso e condenar a humanidade. E a Alex sabia que o monstro não poderia matá-la sem que ela fizesse o terceiro desejo. Só que o Jin avisa que ele iria fazê-la desejar a morte. Com isso, a entidade dá a vida às estátuas, que começam a atacar a mulher, e decide que vai persegui-la e torturá-la até que a Alex faça seu último desejo. Ok, depois de tudo que vimos até agora, podemos dizer que a única forma de derrotar o Jin é através de um desejo, já que não conseguimos finalizá-lo de maneira convencional, pois a regeneração dessa coisa é mais rápida que a do Deadpool, e se de fato ele for imortal como estava dizendo, a única forma de conseguir acabar com seu reinado de terror seria prendê-lo novamente. E como só temos um desejo para fazer isso, temos que ser muito inteligentes na nossa escolha, coisa que a Alex não foi até agora, porque ao invés de pedir para estar do lado da irmã dela sem o gênio, ou desejar que ele não pudesse chegar perto dela, a mulher gastou um desejo inutilmente. E antes que vocês pensem que ele poderia ter enganado ela, saibam que a lei divina obriga o Jin a cumprir com a sua palavra, e é exatamente por isso que ele só induz as suas vítimas a fazer o que ele quer. Porque se o cara prometer que o seu alvo vai sair dali vivo, por exemplo, pela lei divina, ele não pode mais machucar aquela pessoa, até que ela morra de causas naturais. E quando ele prometeu um quarto desejo à moça, ele tinha que cumprir obrigatoriamente, e ainda assim ela conseguiu pegar 3 desejos, coisa que nenhum dos mestres dele teve, e desperdiçar todos eles de maneira idiota. Mas enfim, seguindo essa linha de raciocínio, poderíamos desejar que o Jin perdesse a capacidade de conceder os desejos, como eu disse antes, ou pedir que ele voltasse para sua prisão e nunca mais saísse, já que vimos que por causa daquele segurança da casa de leilões, que o gênio tem que obedecer o desejo, mesmo que isso vá contra a sua vontade, desde que não tenha uma forma dele distorcer o pedido ao seu favor. Ou então poderíamos desejar que o mago que prendeu ele estivesse vivo, consciente, com seus poderes e com a intenção de selar o Jin naquela sala junto dos dois. Assim ele poderia lançar aquele feitiço novamente e selar o Jin. Mas até agora a Alex não tem nenhuma criatividade, e aos poucos só está fazendo exatamente o que o gênio quer, gastar os desejos de forma burra e sem pensar muito. E já nessa festa maluca, saibam que não tem muito o que fazer além de fugir, pois o Jin consegue transformar qualquer coisa no ambiente em arma, e não podemos prever o que vai acontecer. Então a nossa melhor chance seria ficar no meio da multidão para usar as pessoas ao redor como escudo humano, e tentar chegar até a saída mais próxima. E eu sei que essa estratégia não é muito ética, mas temos que considerar a sobrevivência, porque ninguém ali vai pensar em te salvar antes de se salvar primeiro. Aterrorizada, a garota tenta encontrar a sua irmã para fugir, só que ela acaba encontrando o Raymond, que parecia estar com muita dor, e aí o cara vomita um parasita gigante, que usa um tentáculo para prendê-la. E vendo que se ficasse ali iria bater as botas, a mulher quebra um vaso e usa um dos cacos para cortar o tentáculo e escapar. E em seguida, a mulher corre pelos corredores procurando a Shannon, até que um dos seguranças do Raymond aparece, tentando evacuar as pessoas. E assim que eles chegam, todas as estátuas de guerreiros ganham vida e atacam os seguranças, finalizando cada um deles. E o único que restou acabou sendo atacado por um mago de um quadro, quando estava quase conseguindo fugir com a Alex. E para piorar, a Alex chega na sala onde o Raymond guardava as estátuas dos deuses. Inclusive ali estava a vaga daquela estátua que foi destruída. Com isso, o gênio a encurrala e fala que ficou feliz dela ir até ali, pois tinha uma surpresa que queria mostrar para a moça, e revela que transformou a Shannon em uma pintura. Isso quebra a Alex completamente, deixando a moça muito irritada. Mas para piorar e torturar ainda mais a coitada, o Jin ainda faz o quadro começar a pegar fogo, lembrando a Alex do trauma que viveu com a morte dos seus pais. Com isso, a garota percebe que teria que fazer alguma coisa para salvar todos, e começa a se concentrar, e pensar o que poderia fazer para salvar a humanidade. Então, quando o gênio estava prestes a abrir o portal para outra dimensão, a mulher deseja que o Mickey Torelli, o cara que estava operando o guindaste 2 dias atrás, não estivesse bêbado naquele momento, o que faria com que a estátua nunca fosse quebrada, e o gênio nunca fosse libertado. Com isso, o gênio é sugado para dentro da ágata de fogo, e o tempo retrocede, antes de toda aquela maluquice acontecer. Mas antes que o monstro desaparecesse, a mulher pergunta se o Jin desejava nunca ter conhecido ela. E então, nessa realidade, onde o acidente com a estátua jamais aconteceu, a Shannon consegue um trabalho no mesmo escritório do Nick, junto do Josh e da Alex. E aproveitando essa nova chance de recomeçar, a Alex chama o Josh para sair, deixando ele extremamente confuso. Porém, quando o cara ganha o selinho dela, o homem percebe que algo mudou na Alex, só não tem ideia da maluquice que ela teve que viver para se tornar uma pessoa diferente. Mas é claro que o gênio ainda estava preso dentro daquela ágata de fogo, que estava dentro da estátua, pacientemente apenas esperando outra pessoa lhe libertar. Fala galera, e se vocês pudessem fazer 3 desejos a esse gênio maligno, o que vocês fariam? Me contem aí nos comentários. E se uma entidade maligna aparecesse na frente da sua casa, o que você faria? Quer saber o que essa mulher vai fazer? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado com o que desejam, pois isso pode acabar se realizando um dia, mas não da forma que você espera.